Na aula de hoje, nós vamos falar da área do triângulo, área do losango e área do trapézio. Primeiramente, vamos começar com a área do triângulo. O triângulo é um polígono que possui 3 lados. Vamos aqui resolver alguns exemplos. Qual é a medida da base do triângulo? Então, eu quero saber qual que é a medida da base do triângulo, sabendo que a área total é 240, então eu sei que a área total deste triângulo é 240 metros quadrados. Eu sei que a altura é 120 metros e eu quero encontrar a base. Então, eu tenho que voltar na formulazinha. Para calcular a área do triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a formulazinha para calcular a área do triângulo. Então, eu sei que a área total é 240. Então, vai ficar 240, que é igual a minha base, que eu quero encontrar, vezes a altura, que é 120, dividido por 2. Então, vamos lá. Quando o denominador não aparece, é 1. Então, base vezes 120, então vai ficar 120 vezes a base, que é igual 240 vezes 2 dá 480. Aqui eu tenho uma multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 480 dividido por 120. Base, que é igual. Esse zero corta com esse. 48 dividido por 12 é 4. Ou seja, a minha base aqui vale quanto? 4 metros. Então, ou seja, a alternativa correta é a letra D. Área do losango. O losango é um quadrilátero, porque possui 4 lados. E os 4 lados do quadrilátero são lados concluentes, ou seja, os lados, eles possuem mesma medida. Aqui, pessoal, vamos falar da área do losango. Para calcular a área do losango, eu tenho a diagonal maior. Então, aqui eu tenho a diagonal maior. E eu vou multiplicar pela a diagonal menor. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Assim, eu consigo calcular a área do losango. Esta área aqui, ó. No próximo exemplo, eu quero calcular a área do losango. Então, eu quero calcular, eu vou tirar os dados. Eu quero calcular a área do losango, que possui a diagonal maior. A diagonal maior mede 10 centímetros. Então, diagonal maior, 10 centímetros. E a diagonal menor vale 7 centímetros. Então, a diagonal menor vale 7 centímetros. Então, vamos lá. Para calcular a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área que é igual. A diagonal maior é 10. A diagonal menor é 7 dividido por 2. Então, a área que é igual 10 vezes 7 dá 70.
dividido por 2. 70 dividido por 2 é... Quanto que é, pessoal? 70 dividido por 2. 30. 35. Qual que é a medida? Centímetro quadrado. Como é a área? Pessoal, o trapézio é um quadrilátero que possui, né, 4 lados. E o quadrilátero, ele apresenta 2 lados paralelos. Então, aqui eu tenho que este lado e este lado são paralelos. E este lado com este lado, eles não são paralelos. Ou seja, o trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos e 2 lados que não são paralelos. No trapézio, para calcular a área desta região, eu vou usar o seguinte. Eu vou usar base maior. Então, aqui eu tenho a minha base maior. Vou somar com a minha base menor. E depois eu multiplico pela altura. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, isso dividido por 2. Então, aqui eu tenho a formulazinha para calcular a área do trapézio. Neste exemplo, eu quero calcular a área de um trapézio de altura de 5 centímetros e possui as bases de 8 centímetros e 3 centímetros. Para resolver esses exercícios, é importante você tirar os dados. Então, ou seja, eu quero encontrar a área do trapézio, sabendo que a altura é de 5 centímetros. A altura 5 centímetros e que as bases são 8 centímetros e 3 centímetros. Então, base maior 8 centímetros, base menor 3 centímetros. Então, olha só, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio é... Vamos lá, quem é a base maior? A base maior é 8. Quem é a base menor? A base menor é 3. Vezes a minha altura. A minha altura é quanto? 5 dividido por 2. A área do trapézio. Primeira coisa, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então, 8 mais 3, 11. Agora, eu vou resolver o produto. A área do trapézio. 11 vezes 5 dá 55. Dividido por 2. A área do trapézio. 55 dividido por 2 dá 27,2. Como é a área, então vai ser o quê? Centímetro quadrado.